Olá, sejam bem-vindos a mais uma Esquina da Cultura comigo, Marta Correia. Toda terça-feira às 13 horas temos esse encontro aqui nesta Esquina do Tudo Acontece pela nossa bcctelevisão.com. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, estamos para o globo, para o mundo. É isso aí. E hoje temos uma entrevista também com uma pauta mais ligada à saúde, já que estamos nessa pandemia. E eu resolvi trazer para o Esquina da Cultura também um pouco desse tema que é a saúde, que a gente precisa cuidar muito, ainda mais neste momento cruel de pandemia. Eu tenho prazer de receber então hoje aqui Nayara Castro Cury. Nayara, seja bem-vinda ao Esquina da Cultura, viu? Obrigada. Boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite, independente do horário que a gente estiver sendo assistida. É isso aí, estamos no mundo. Então, Nayara, você é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eita, adoro povo mineiro, adoro. Eita. Você é especialista em saúde da família e saúde coletiva também, né? E também coach nutricional infantil, e tem uma paixão aí pela disciplina positiva aplicada à alimentação. Bacana aí seu currículo, e você é mineira mesmo. De onde? Eu sou de BH, eu sou nutricionista, formei lá na UFMG, minha paixão de Minas, e eu venho aqui disseminar, né, eu falo com todo mundo que a gente leva a sementinha da alimentação saudável para as famílias do Brasil e do mundo afora, descomplicando a alimentação dessa criançada aí que precisa da gente para ter uma relação melhor com os alimentos, diferente da gente, como a gente cresceu, né, Marta? Olha que bacana, e é muito importante, né, ficar ligado na alimentação das crianças, porque ainda mais agora na pandemia, que está todo mundo em casa, e aí você em casa parece que come mais, não come? Com certeza. Em pandemia, então, aí que a gente tem visto os efeitos também na criança, né? A criança vem sofrendo muito com essa pandemia, sem escola, sem contato com outras crianças, então a gente sempre tem visto aí uma repercussão com essas crianças nessa pandemia. Então, a gente está num momento necessário da gente olhar para essas crianças, né? E ainda mais nessa pandemia, está todo mundo vendo TV, série, filme, ainda mais a criançada, e aí vai para aqueles salgadinhos, aquelas comidas industrializadas que rola, com certeza, né? Exatamente. Então a gente vai falar um pouquinho, então, essa disciplina positiva, né? Fala mais um pouquinho disso. A disciplina positiva é uma abordagem de educação parental que a gente utiliza, né? Ela é uma estratégia que a gente tem para levar a alimentação das crianças um pouco mais responsiva, com mais respeito também à opinião delas. Então, a gente coloca essa criança como protagonista e dá voz mesmo para essa criança, respeitando a sua opinião, respeitando o seu tempo, né? Então, a gente sempre utiliza da firmeza e da gentileza para guiar a alimentação e também a educação dessas crianças. Então, essa formação que eu tenho da disciplina positiva é justamente voltada para a alimentação das crianças, fazendo com que a gente perca esse hábito que a gente, essas crenças que a gente vem trazendo na nossa história, de fazer a criança raspar o prato, de obrigar a criança a comer uma coisa que ela não quer comer naquele momento, de fazer essas atitudes que a gente tem muito autoritarismo, né, em cima da criança. Então, com a disciplina positiva, a gente leva essa alimentação com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de flexibilidade também. Então, é uma atuação que eu levo para a minha prática, né, em consultório com as famílias, aplicando essa educação parental. É bem bacana. Bem bacana mesmo. E o foco de vocês são os bebês mesmo, ou você vai além da idade? Você atende crianças até porque a criança, pelo Estatuto do Adolescente, até 10 anos a gente é criança, depois a gente não é mais. Então, Mas o seu foco nos bebês?
Exatamente. Meu foco hoje é na introdução alimentar, né, na formação desse hábito alimentar dessa criança. Então, hoje eu atuo nesse foco com os bebezinhos de 0 a 2 anos, que é o período de ouro, né, os 1.100 dias que a gente fala dessa criança, mas também atendo crianças maiores, ali até os 9 anos, mais ou menos, com a criança entrando na pré-adolescência, né? Quando a gente pensa em nutricionista infantil, a gente já pensa desde bebezinho até adolescente, de 18 anos, né? Então, a gente tem uma gama muito grande do público, mas o meu foco hoje realmente são os bebês nesse período e as crianças até 9 anos. Bacana. E Nayara, você quando tem assim uma idade mesmo que a gente introduz já a comida, né? Tira o Uhum. leite da criança, ou cada criança vai depender de cada criança? Então, quando a gente pensa na introdução alimentar, né, para a gente começar essa comidinha, por muito tempo a gente só usava a idade cronológica. Então, criança fazia 6 meses, a gente começava a oferecer a comidinha para esse bebê. Hoje, a gente, além disso, a gente tem também os sinais de prontidão que a gente fala, né, que são sinais que o bebê nos dá de que ele está pronto para comer. Então, como que a gente pensa nisso, né? Essa criança, ela precisa estar com o corpo dela pronto, não só interior, né, no interior dela, que são 6 meses que a gente fala o cronológico, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde também já vem trazendo esse conceito novo dos sinais de prontidão, que é justamente a criança ter uma organização para receber um alimento, né, Marta? Porque quando a gente pensa num bebê, não é simplesmente a gente alimentar o bebê para encher a barriga dele. Ele precisa de ter essa exploração do alimento de uma forma geral, né? Então, esse processo de amadurecimento do corpo do bebê acontece por volta de 6 meses, que aí quando ele começa a sentar sem apoio, ele começa a ter movimentação de membros, né? De bracinhos, que ele consegue ir em direção aos alimentos, consegue pegar as coisas, levar à boca, ele consegue ter uma movimentação melhor, inclusive do rosto, da mandíbula, né? Dessa musculatura do rosto. Então, isso tudo Uhum. está junto nos sinais de prontidão, além também da que a gente fala, né, que tem um reflexo que a gente chama de gag, que é um reflexo de proteção que o bebê tem, que quando a gente se torna adulto, ele é o nosso bocejo. Então, quando a gente é bebezinho, esse gag nada mais é que uma ânsia de proteção, porque o bebê, ele é totalmente formado para proteger de engasgo. Então, muitas mães têm muito medo da introdução alimentar por conta do engasgo, porque até agora ele só comeu, né, comeu o leite materno, só mama, e aí do nada vai começar essa comidinha, meu Deus, vai engasgar. Mas o bebê ele é totalmente, a natureza é perfeita, né, e o bebê ele é totalmente formado com esses reflexos de proteção para não ter um engasgo. Então, por volta de 6 meses, e aí à medida que vai começando a comer esse gag, vai diminuindo, e aí a gente tem os sinais todos de que esse bebê está pronto para realmente começar a comer. Olha que bacana, até a própria natureza dá esses sinais também, então, né? Exatamente, exatamente. Maravilha, somos perfeitos. E temos que Então, respeitar essa natureza, né? Não antecipar, porque às vezes a gente acaba com muita pressa de ver esse bebê comendo, aí a gente começa com 4 meses, 5 meses, mas o bebê mostra pra gente que não tá pronto, e aí a gente tem que trabalhar a nossa expectativa, a nossa paciência de aguardar o momento e essa coisa vai acontecer de maneira natural. imagino que tem pais que ficam aí ansiosos para o Oxe, bebê começar a comer e antecipa, né? Mas legal, exatamente. isso é bem bacana. E assim, e o horário dessas primeiras comidinhas? A criança, Uhum. ela também tem que ter horário junto com a família, ou são horários diferentes que a família faz com que a criança coma? Como funciona isso? Os horários a gente sempre fala que a rotina ela vai se estabelecendo com o tempo, né? No início a gente não sabe como vai ser essa alimentação desse bebê. A gente não sabe se o bebê já vai entender que aquilo enche a barriga dele e mata a fome, ou se ele vai precisar um pouco mais de tempo para entender isso, né? Então a gente sempre fala de levar essa criança para o horário da refeição da família. Então, sempre inserir o bebê realmente na rotina da família, no horário do lanche, do café, do jantar, por mais que o bebê não coma aquelas refeições ainda, a gente vai ajustando isso, mas que ele participe desse momento. Mais importante na introdução alimentar, que a gente sempre fala, é realmente a criança entender que aquele horário é um horário da refeição.
Então, fazer essa inserção desses horários da família é muito importante. E pouco a pouco a criança vai se adaptando, ela vai aceitando melhor, né, a comidinha daquele horário. E com isso a gente consegue estabelecer a própria rotina da criança junto com a da família, que isso é muito importante. Porque às vezes o que acontece é uma rigidez tão grande de querer que a criança coma em determinado horário certinho, mas a gente também não tem, a gente tem o nosso próprio tempo de fome, né, Marta? Assim, tem a hora que a gente sente fome Uhum. 9h30, tem gente que sente fome 10 horas. E se eu quiser que você coma 9 horas, você fala, mas eu não tenho fome agora, eu vou comer. Então é a mesma coisa com o bebê. A gente tem que realmente respeitar esse tempo e o apetite da criança, observando os sinais que ele dá para a gente. Ah, legal, bacana. Importante ter essa disciplina, então, né? Sim, E, com certeza. e assim, você já disse aí que tem pais também que faz a criança raspar o prato. Não, você tem que comer tudo, 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 não pode deixar nada. Isso é bom ou é ruim? Pois é, por muito tempo a gente tem visto, né, pais com o objetivo realmente de que a criança come em quantidade. Isso pouco a pouco a gente vem mudando a perspectiva, e é um trabalho meu também de formiguinha que eu venho fazendo com as famílias que me acompanham e que eu acompanho elas também nesse processo da introdução alimentar, de que não é esse é o nosso objetivo com o bebê, né? A gente não quer que a criança raspe o prato para comer tudo, porque quando a gente pensa para raspar o prato, a gente está satisfazendo uma expectativa nossa em relação à quantidade. Então, a gente não fica forçando essa criança a raspar o prato, não quer dizer que se ela raspar o prato está errado. Se ele raspar o prato, é porque ele está mostrando para a gente que estava com fome, então ótimo, excelente. Mas a gente nunca vai ficar incentivando essa criança a comer para mais, para que ela possa encher a barriga dela só por esse motivo, né? Então a gente não vai usar nem de estratégias para ela comer mais um pouquinho e nem estratégias também para ela raspar o prato simplesmente porque a gente acha que aquela quantidade é a quantidade certa para ela. Como eu disse anteriormente, o nosso foco é pensar na qualidade dessa refeição, não na quantidade. A quantidade, quem vai saber o quanto ela precisa comer é a própria criança mesmo. Entendi. E tem algumas crianças que também estão sendo amamentadas ainda, né? Nessa introdução aí, né, da Sim. comida. É, isso pode ser feito antes das refeições? A mãe pode amamentar ou depois? Uhum. Ou não tem isso? Não existe isso? Pois é, como a gente sabe que a rotina da criança ela vai se estabelecendo com o tempo, né, Marta? Assim, aos poucos ela vai sendo implementada, aos poucos o bebê vai começando a entender que comidinha mata fome. Não existe problema da gente pensar numa amamentação antes, durante e depois. Isso a gente já tem comprovado que o leite materno ele não interfere na absorção do ferro, que é o principal nutriente que a gente fica preocupado, né, de uma anemia em bebês, que a gente sabe que a incidência é muito grande de anemia nessa faixa etária, até 2 anos de idade, por conta da fórmula, principalmente. Então, quando a criança. Aí tem duas coisas. Quando o bebê é amamentado no peito, não tem problema, porque o leite materno não vai interferir na absorção de ferro. Enquanto um bebê que ele é amamentado, mas com ele toma leite, né? Ele toma fórmula infantil, aí a gente tem que ter atenção em relação a esse horário, porque aí sim, a fórmula infantil ele é diferente, ele não tem a lactoferrina, que é a substância lá do leite materno que protege, faz como se fosse uma casinha lá no ferro para ele ser Hum. absorvido, e aí a gente precisa esperar. Então, se o bebê está sendo tomando, né, fórmula, se alimentando com a fórmula, a gente espera pelo menos 30 a 40 minutos para ele fazer a refeição, ou antes ou depois. Mas por que a gente fala, né, mas por que eu tô falando de amamentação durante a refeição? Principalmente porque, como eu disse, a criança, ela às vezes não entende que comida mata fome. Então, pode ser necessário a gente complementar essa refeição com o peito, né, com o leite materno mesmo, ou então até com a fórmula. Às vezes a criança, ela tá com muito sono, ou ela tá muito irritada porque ela tá com muita fome. E aí, quando a gente leva ela para a mesa, ela fica mais irritada ainda. Então, para a gente evitar esse tipo de situação de não ser um estresse para a criança, eu sempre oriento isso às famílias. Observa, se ela está com muita fome, mas a comidinha ainda não ficou pronta, não tem problema. Dá um pouco do leite para ela acalmar e aí depois a gente oferece a comida, porque aí ela vai estar mais aberta, né? Imagina você indo para uma refeição super estressada e aí você não vai querer comer naquela hora, porque você realmente vai estar muito agitada. Então, a gente sempre colocar no lugar do bebê, né, Marta?
Isso é muito bom, né? Ter essa empatia, se colocar no lugar dele, né? Sim, Outra questão também é que tem crianças que apresentam pedaços de alimentos nas fezes. Isso é normal? sim. Isso é uma preocupação que acontece muito com as mães no início da introdução alimentar, por conta da mastigação, né? A gente sabe que a mastigação da criança como um todo, ela fica realmente assim eficaz por volta dos 5, 6 anos. Então ela está em formação, ela está em desenvolvimento. Então, quando a gente pensa na mastigação de um bebê de 6 meses que está começando a comer, tá tudo certo se sair pedaços de alimentos lá nas fezes, não tem problema algum, porque essa mastigação aos poucos vai se tornando mais eficaz e vai ficando melhor mesmo, e aí vai ficando mais homogêneo essas fezes. Então, não precisa preocupar, é normal, observa, pouco a pouco essas fezes vão ficando menos com pedaços, digamos assim, de alimentos. Não precisa ficar descabelando por conta disso, não. Que tem mãe que é desesperada, né? Sim, fica cavucando. Outro dia eu estava numa consulta, a mãe, doutora, eu posso te mostrar a foto? Porque eu tô muito preocupada, porque sai casquinha do feijão, do tomate, que não sei o que. Eu falei, ai meu Deus do céu, lá vem a fiscal de cocô de neném. Aí eu, não, fica tranquila, é assim mesmo. Aí até a gente explicar o que é, né? Aí ela acalmou e aí ficou tudo certo, parou de ficar fiscalizando. É isso aí. E quanto às frutas ácidas, o limão, abacaxi, laranja, isso também já é introduzido nesse primeiro momento ou não? Aham. Todas as frutas podem, a gente pode introduzir, não tem nenhum problema. Também era um mito, né, uma crença popular de que fruta ácida no início da alimentação podia dar algum revertério ali na criança, mas não. Hoje a gente já tem os estudos mostrando que é seguro todas as frutas, inclusive as azedas, que é importante a gente apresentar esse sabor para a criança, não tem problema algum. Esse bebê ele precisa ter contato com outros tipos de alimentos também. E fora que essas frutas ácidas, né, as frutas cítricas, elas são riquíssimas em vitamina C, então ajudam também na absorção do ferro da refeição, do almoço e do jantar desse bebê. E é ótimo para a alimentação da criança e fortalecer a imunidade também. E tem algumas pessoas que falam que morango, kiwi e peixe, por exemplo, pode causar alguma alergia na criança. Fora esses alimentos também, outros, né? Esse processo alérgico ele acontece por causa mesmo da alimentação ou não? Então, tem crianças que têm mais predisposição, né, à alergia. Tem criança que ela tem alergia à proteína do leite também, que a gente chama de APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Então, às vezes, a mãe que está amamentando precisa fazer uma dieta restritiva desses alimentos para não passar pelo leite materno. Mas quando a gente fala de alimentos potencialmente alergênicos, né? E aí a gente fala de morango, de kiwi, morango. A gente fala de peixe, castanha, mas as próprias frutas também, algumas crianças podem apresentar essa alergia a algum alimento, não especificamente ao morango, ao kiwi, ao peixe, mas qualquer manifestação que a criança já tenha. Mas tem a gente chama de janela imunológica, que ela vai dos 6 meses até os 9, 10 meses, que é o período que a gente está formando realmente essa imunidade da criança, e ela precisa ter contato com esses alimentos potencialmente alergênicos para realmente desenvolver essa imunidade. Quais alimentos seriam esses? Os peixes, o trigo, né, o glúten, ali precisa ter esse contato com a criança, precisa ter o contato, o ovo, as castanhas, os frutos do mar. Então, esses alimentos que a gente chama de potencialmente alergênicos precisam ser introduzidos desde os 6 meses, um de cada vez, para a gente Tá. observar se realmente tem alergia. Não é aquilo assim, vou entrar com todos os alimentos de uma vez. Não. Existe uma ordem, de acordo com o consenso brasileiro de alergia alimentar, que a gente segue e observa também para ter essa observação se tem alergia, né, Marta? Porque também não dá para a gente fazer tudo de uma vez, porque vai que essa criança tem uma reação, a gente não vai saber qual alimento que foi responsável, né? Então, a gente sempre vai ter tipo um protocolo mesmo para a gente inserir esses alimentos.
Entendi. E tem muitos pais também que falam, eu não vou dar carne assim, vou demorar para dar carne, por exemplo, para o meu filho, porque a digestão é mais pesada, demora mais para digerir. Isso Aham. também tem uma hora certa para introduzir a carne também. A carne também a gente pode introduzir desde os 6 meses, junto com o ovo. Então, às vezes a gente fica muito preocupado assim, gente, mas esse bebê nem dente tem, como que vai comer carne? A gente tem formas de oferecer esse alimento para a criança. Então, e mais uma vez é um alimento fonte de ferro, né? Então a gente precisa realmente oferecer para a criança. Existem métodos certos, pontos de cozimento adequados para essa criança realmente comer e pensar que assim a gengiva de um bebê é muito forte. Depois você testa colocar o dedo lá na boca do seu filho para ver se essa gengiva não tem força para comer. Não tem dente, mas é forte. Dói. Nayara, eu vou chamar um intervalo rapidinho e volto com você já já, tá? E você fica aí conosco, daqui a pouquinho eu volto com a Esquina da Cultura. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje conversando com a Nayara, ela que é nutricionista aí, ligada aí na criançada, na alimentação da criançada, né? E muito legal, isso, Nayara Castro Cury, está aqui conversando com a gente. Nayara, a gente estava falando no bloco anterior sobre a introdução dos alimentos, né? Inclusive, que a criança pode ter alergia a algum deles, né? Aí você disse que isso tudo tem que ser introduzido de uma forma bem bacana e a partir dos 6 meses de idade, né? E aí eu queria conversar com você um pouquinho sobre a água, né? Tem mãe também que prefere dar suco para a criança, água de coco ao invés da água mineral. A água é extremamente necessária, né? Com certeza. E quando se trata de hidratação, a criança precisa aprender a beber água, né?
Então, quando a gente fala também dessa questão da hidratação, não tem substituto para água mineral, gente. A gente precisa realmente ensinar essa criança a beber água. Então, quando a gente fala de oferecer a água para essa criança, é para ensinar realmente a beber água, não necessariamente com a hidratação. Quando a gente pensa em crianças aí na introdução alimentar, e isso já vem sendo reforçado também pela Academia Americana, né, de Pediatria, de que suco, por muito tempo, era dado, né, suco lá de laranja-lima, uma limonada para criança. Isso a gente já não tem mais de recomendação. O suco, mesmo sendo natural, mesmo sendo sem açúcar, a gente só vai poder oferecer para esse bebê depois de 1 ano de idade. Até porque, quando a gente pensa em aprendizado, quando a gente fala de introdução alimentar, a gente quer que essa criança aprenda a comer as frutas, os legumes, as verduras. E quando a gente pensa no suco, né, Marta? A gente aprende a tomar alguma coisa? Nada, né? Porque a gente só vai engolir. Então, por isso que é tão importante essa criança aprender a tomar água e comer a fruta. Por isso que, inclusive, a água de coco só depois de 1 ano. Ah, que legal, não sabia disso não. Achei que suquinho era em qualquer tempo aí, né? Sim, por muito tempo foi, né, assim, oferecendo até com 4 meses para beber, mas a gente sabe que o suco, ele tem uma quantidade muito grande do açúcar da própria fruta, né? Pensa Sim. comigo assim, um copo de suco de laranja, quantas laranjas a gente usa, mais ou menos? Umas 3, mais ou menos, né? E aí o que acontece? Qual que é o processo do suco? A gente espreme essa laranja, concentra o açúcar do próprio suco, né, da laranja mesmo, e a fibra mesmo vai toda embora. Então, nutricionalmente, a gente tem uma carga glicêmica, que a gente fala, que é a carga de açúcar da própria fruta, muito grande. E isso para o bebê, além de sobrecarregar o rim dele, a gente não vai ter outros aprendizados sobre a alimentação, que é o nosso grande foco na introdução alimentar. Entendi. E essa comidinha toda, né, que começa a ser introduzida, tem muita mãe que bate tudo no liquidificador, que peneira a comida. Isso não é para ser feito, né? Exatamente. Por muito tempo também a gente tinha essa recomendação para facilitar para o bebê, né? Justamente porque o bebê, poxa, ele não sabe comer, gente. Ele nasceu, ele sabe só sugar. Então, hoje a gente já tem um olhar diferente para essa introdução alimentar, para esse comer desse bebê. Então, eu sempre converso com as mães e falo, gente, vamos confiar no potencial dessa criança para se alimentar sozinha, para explorar o alimento, que é super importante. Então, a gente não vai bater, liquidificar, fazer bater no mixer, enfim. Esse processo a gente concentra muito também, mais uma vez, igual o suco, os nutrientes, e aí tem muita água. Mas quando a gente pensa em caloria, quando a gente bate, faz sopa, mingau, a gente tem muita quantidade de líquido. E aí, caloricamente, para o bebê, isso não é legal. Então, é importante essa criança ter um contato com o alimento mesmo sendo amassado com garfo, não tem problema algum, mas que ela faça essa exploração dos alimentos com as próprias mãozinhas também, que é muito importante. Aí tem uma pergunta meio técnica aqui, que foi feita aqui. O bebê, você pode dar a comida para o bebê no bebê conforto inclinado, ou tem que deixar ele mais sentadinho mesmo? Como que funciona Isso. isso? Muita gente acaba, por facilidade ou falta de tempo, dando a comidinha para o bebê no bebê conforto, aquele deitadinho, né? Ou no carrinho, por exemplo. Que aí o bebê fica deitado e aí facilita, né, para a mãe. Só que, por outro lado, a gente aumenta muito o risco de engasgo desse alimento, né? Por mais que seja uma papinha, a gente sabe que a gente precisa estar bem posicionado. E aí eu sempre faço um exercício, Marta, com as pessoas, assim, você já tentou comer, engolir com o pescoço virado para trás? Depois testa, quem estiver assistindo a gente, testa e vê se você consegue engolir saliva com o pescoço assim. É Difícil, né? quase impossível, né? Então, assim, fisiologicamente, a gente precisa realmente estar sentado, bem posicionado, com o pescoço bem posicionado, para que a gente não engasgue, independente se é líquido, se é sólido, enfim. Então, a posição de oferecer o alimento é super importante, a gente precisa estar bastante atento, porque, inclusive, para engasgo, muita gente acha que dar o pedaço inteiro, né, do alimento, então, assim, dar um pedaço de brócolis para o bebê de 6 meses, pode aumentar o risco de engasgo, mas, na verdade, não. A gente tem os maiores índices de engasgo com bebês com o próprio leite materno líquido,
é o maior dos índices de engasgo. Então, não necessariamente se a gente oferecer o alimento em pedaço para essa criança, igual a gente tem a abordagem, né, do BLW, que é esse bebê que vai pegar o alimento sozinho e leva até a própria boca, não é maior risco de engasgo. Então, a gente precisa entender que é diferente, são coisas diferentes. A oferta desse alimento e o posicionamento são imprescindíveis. Então, porque ele já tem esse ato também naturalmente de mastigar, mesmo sem os dentes, né? Então ele consegue comer o pedaço da comida, né? Sim, eu sempre falo que a criança ela já nasce com essa prontidão para comer, mas a gente tem que ensinar essa criança para comer. Então, o comer é aprendido, né? Então, igual andar. A gente aprende a andar no colo? Não, a gente só aprende a andar no chão. Aí vai engatinhar, vai apoiar, e aos poucos a gente vai aprendendo a andar. E comer é o mesmo processo. Eu fico brincando com as mães assim, para que a gente tem tanta pressa para ver o menino comer, se quando a gente não tem pressa para ver esse menino andar? É a mesma coisa, é um processo, vai ser devagar. Então, quando a gente pensa no comer também, a criança tem essa prontidão para começar a aprender essa mastigação, aprender a comer, mas a gente também tem que ajudar essa criança e deixar ele ali no processo dele, no tempo dele, que uma hora ele aprende. Maravilha. E voltando um pouquinho lá atrás no ovo, né? Tem mãe também que fala assim: ah, eu não dou a gema ou não dou a clara, da uma ou da outra. Tem essa história, né? Então, De tinha andar o ovo também, inteiro. antigamente tinha, eu falei, não, vou dar só a clara, que é menos pesada para o bebê e tal. Mas não, a gente sabe, assim como as carnes, a gente pode oferecer o ovo também. O ovo é um dos alimentos potencialmente alergênicos, então a gente precisa realmente dar o ovo inteiro, cozido, mexido, omelete, no bolinho, como for. Mas é importante esse bebê ter o contato com o ovo inteiro mesmo. A gente só não vai fritar, né? Porque essa criança não precisa ter acesso a gordura em excesso e por aí vai. Mas não tem problema nenhum dar o ovinho para a criança. Tá, aí depois que introduziu, né, aos poucos, essa alimentação, tá? E o leite materno? Já, se a criança realmente come bem, aceita as coisas muito bem, não mostra alergia para determinados alimentos, etc. Já se tira esse leite antes de 1 ano ou é melhor amamentar também a criança até que idade? O aleitamento materno a gente sempre prioriza pelo menos até 2 anos de vida. O aleitamento ele previne várias doenças, obesidade, hipertensão, a própria diabetes e outras condições, né, de risco também para essa criança. E além de fortalecer a imunidade também. E o vínculo a mãe e filho, né, o vínculo afetivo. Então, o leite materno ele é essencial, o aleitamento a gente manter pelo menos até 2 anos. Os estudos vêm mostrando, né, que aos poucos a gente vem aumentando esse índice de aleitamento, que antes era muito baixo. Tinha mães que não amamentavam nem até 6 meses, hoje a gente já tem um pouco maior esse índice. Então, o leite materno ele é super importante, é o melhor alimento do mundo para essa criança, e até 1 ano é o principal alimento, sim, para o bebê. Ah, fez 1 ano, o leite fica fraco, para de valer, né? Tem que Aham. tirar o leite? Não. O leite continua tendo ali a participação dele na necessidade energética, né, dessa criança, e fora essas questões de afetivas que a gente tem, que são muito importantes. E às vezes, muitas vezes, né, a gente tem uma tendência de culpar esse aleitamento porque a criança não está comendo. Então, fica de alerta também para as mães que estiverem assistindo. O seu leite não é culpado por essa criança não estar comendo, você não é culpada por esse leite, por essa criança não estar comendo. A gente precisa realmente ter um profissional do nosso lado para orientar e entender por que essa criança não está comendo. Depois de 1 ano, Marta, a criança, ela parece que ela vira uma mini adolescente. Ela começa a ter opinião, ela quer fazer as coisas sozinha, ela não quer mais a gente ajudando. Então, isso tudo influencia nessa mudança de comportamento da criança de 1 ano e acaba o bendito do coitado do aleitamento sendo o primeiro que tenta cortar para ver se essa criança melhora de comportamento. Só que a gente sabe que não é o peito que vai fazer essa criança comer mais. Então, a gente precisa realmente entender um contexto todo com um profissional adequado, com um profissional que realmente vai te apoiar, vai te escutar,
para entender esse contexto. Então, isso tudo para a gente falar que o leite materno é super importante, é importante a gente manter até pelo menos 2 anos, e não tem problema se essa criança continuar sendo amamentada depois de 2 anos. Ok. Nayara, eu vou chamar o nosso momento espiritualidade em foco com a Milene Sintra, que também nós estamos nessa época tão difícil que é a pandemia, e nós estamos falando também um pouquinho de espiritualidade aqui no Esquina da Cultura. Vamos, então, ver hoje o que Milene Sintra traz para a gente. Você acredita que o campo magnético do aparelho ele pode destruir até a sua cutis? Hoje as pessoas passam muito tempo em frente ao computador, não é mesmo? Pois é. Você acredita que o campo magnético do aparelho ele pode destruir até a sua cutis? Verdade. Cria mau humor e cargas energéticas no ambiente. Então a dica de hoje é para tirar a negatividade do aparelho eletrônico. Você vai pegar uma cebola e vai dividir ao meio. Vai colocar 7 cravos espetados de cada lado da cebola e vai colocar cada metade de um lado do computador. Você vai perceber que o aparelho já não vai mais ter a mesma ação sobre você, nem sobre o ambiente. Fica a dica. Bom, a gente viu aí a Milene, e eu estou agora voltando aqui com a Nayara Couri. Nayara, a gente já falou um monte de coisa e vamos mais uma coisinha aqui. A gente pode misturar os alimentos todos e dar para a criança, ou dar separado, vai experimentar isso primeiro, ou pode juntar tudo? Às vezes a gente, na ânsia de fazer com que essa criança coma de tudo, pelo menos um pouquinho, porque a gente quer ver essa criança comendo, pelo amor de Deus, a gente tem essa tendência de misturar tudo, né? Então, quando a gente pensa num prato misturado, se eu chegar aqui com uma papinha toda misturada para você, você vai querer comer? Você nem sabe o que é. Você não sabe o gosto. Você não sabe que textura que tem. Então, eu sempre faço esse exercício da gente, de novo, se colocar no lugar do bebê. Você ia se sentir confortável com uma comida toda misturada com uma cor só? Provavelmente não, né? A gente ia rejeitar. É uma coisa estranha. Então, é a mesma coisa com o bebê. A ideia é a gente fazer com que esse bebê entenda o que ele está comendo, por mais que seja amassado, não tem problema, com um garfo ali, mas sempre separadinho, para que ela veja a cor daquele alimento, veja a textura daquele alimento e entender aquilo. Inclusive, uma orientação que eu faço até nas consultas é a gente fazer esse amassar, né, da papinha da criança na frente do bebê. Explica para o bebê o que ele vai comer. Filho, está na hora da banana. Aí pega a banana, mostra a banana, deixa explorar a banana e amassa a banana. Porque aí na cabecinha dele ele vai criando aquela memória e esse ambiente de refeição. E aos poucos ele vai entendendo. E é assim que a gente faz com que a criança aprenda a comer sobre os alimentos. Aprenda a ter uma relação boa com os alimentos e não fique rejeitando e tendo problemas futuros de seletividade. Então, não dá para a gente misturar os alimentos para dar um pouquinho de cada para comer pelo menos um pouco, não. Que legal, é uma educação mesmo, né? Saber que aquele alimento faz aquilo, aquilo é aquilo, aquilo não é aquilo. Então, é melhor separar mesmo para já a criança já saber o que ela está comendo, né? Se é carne, se é fruta, se é legume. Por isso que é um outro olhar, né, para essa introdução alimentar, assim, é uma outra forma da gente levar essa introdução alimentar desse bebê, coisa que há, 5, 10 anos atrás não era assim. Então, é uma visão totalmente diferente da gente realmente trazer esse bebê como protagonista da alimentação. Afinal, a gente sempre pensa em outras coisas, mas a gente esquece que a gente come todos os dias da nossa vida, o dia inteiro, desde os nossos 6 meses de vida. Então, a gente realmente precisa fortalecer essa relação com os alimentos e começa na introdução alimentar. Bacana. E aí tem uma pergunta aqui que me mandaram: posso usar chupetas com redinhas para estimular meu filho a comer? Que chupeta é essa que eu não desconheço isso? É uma que chupeta? técnica é essa?
É uma chupeta que eles inventaram, que é chama chupeta alimentadora. É redinha. Não sei se você já viu. É uma chupeta que ela abre assim, a gente coloca o alimento dentro, fecha, e Não aí o vi. bebê fica como se fosse sugando, sabe? Eu tenho duas coisas. Essa chupeta com redinha, para o bebê que está aprendendo a comer, eu sempre pergunto, o bebê vai aprender a comer morango se eu enfiar dentro de uma redinha? Ele vai aprender a comer a redinha, né? Ele vai ficar sugando ali como se fosse um suco. Ela vai ficar sentindo só o sabor. Então, para o bebê que está começando a comer, um bebê que ele tem desenvolvimento, ele não tem nenhuma questão sensorial, ele não tem nenhum problema de desenvolvimento oral, não faz sentido a gente usar uma chupeta com redinha para alimentar esse bebê, para estimular esse bebê a comer. Isso não faz sentido. Por outro lado, quando a gente pensa numa criança maior, de 4 anos, por exemplo, crianças com algum transtorno, né, por exemplo, do autismo, a gente tem crianças que são muito restritas na boca, então é muito difícil colocar algum alimento dentro da boca dela, porque ela realmente tem uma dificuldade de sensação dentro da boca. E aí a gente tem essa chupeta com redinha para a gente fazer uma aproximação do alimento. Então, veja que o mesmo objeto, a gente tem duas coisas. Se a gente pensa para o bebê, isso não é interessante. Enquanto a gente pensa com crianças com dificuldade alimentar, de ter essa sensação na boca, aí pode ser uma estratégia que a gente usa com outro objetivo, com outra finalidade, que aí sim a gente vai conseguir fazer uma aproximação dessa criança com o alimento. Então, quando a gente pensa no bebê, a redinha não é legal. Eu acho estranho, né? Fica uma coisa meio forçada, né? E aí é meio complicado. Fora a higienização, né? Porque pensa o quanto que vai entrando aquelas entranhas assim, e aí para limpar fica uma coisa bem complicada. Legal. E Nayara, a gente está no final do programa e é muito importante saber isso aí, porque, claro, aí nos tornamos adultos capazes de nos alimentarmos melhor, né? De deixarmos essa alimentação toda industrial para o lado, né? De lado. E é muito importante, então, que os pais estejam ligados na alimentação de suas crianças, principalmente dos seus bebês, né? E principalmente quando a gente começa a ter essa introdução alimentar, né? Que é muito legal, né? É muito legal ver os bebês comendo já, né? A papinha, comendo. Eu acho lindo, cara, pegar na mão assim aquele pedaço de comida. É muito legal, muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho e foi uma honra tê-la aqui no Esquina da Cultura falando desse assunto tão importante, viu? Eu que agradeço, Marta. Eu espero que as famílias, né, que tenham visto aí a nossa conversa, se inspirem também e se começam a refletir sobre a nossa educação, o nosso papel na alimentação dessas crianças. Nós somos reflexos para eles, então nós somos espelhos. Vamos repensar a nossa alimentação, o que a gente está ensinando. As crianças são excelentes observadoras. Então, vamos começar a ter consciência mesmo do que a gente está passando para eles, porque somos nós que ensinamos sobre alimentação para eles. E aí, quem tiver com questões, dúvidas, dificuldades também, para lidar com essa alimentação dentro de casa, contem comigo. Estou aqui para justamente ajudá-lo, sempre com muito respeito, com muita empatia, muita alegria para trazer para a hora da refeição realmente um prazer na hora de comer, que essa alimentação seja de fato não só para nutrir, para encher a barriga, mas que a gente tenha uma boa relação com os alimentos, com muita alegria e com muita diversão. Então, eu agradeço o convite para a gente conversar de um assunto que eu sou apaixonada, que é introdução alimentar. Faço várias orientações de introdução alimentar online, então hoje a pandemia trouxe uma coisa boa, né, para a gente, que é essa integração online que a gente tem, coisa que antigamente a gente não tinha tão perto. Então, hoje eu atendo Brasil e mundo afora, então quem precisar de auxílio, estou aqui à disposição para que a gente possa fazer realmente uma introdução alimentar de sucesso. E independente da idade que precisar de ajuda, estou aqui à disposição. Meu Instagram, o Nice Nutri, está disponível para vocês também, tem bastante informação legal. E para os maiorzinhos também, Marta, eu faço contação de história, então eu tenho algumas histórias gravadas no YouTube. Quem tiver interesse de assistir e levar também uma brincadeira, né, uma mais leve para essas crianças,
Só me procurar lá no Instagram também e no YouTube que eu tô por lá também. Legal, porque a contação de histórias é muito bacana, né? Não sabia que você também fazia isso, porque é uma forma lúdica também de introduzir os alimentos bons para a criançada. Parabéns, viu, Nayara? Obrigada. A contação de história é outra paixão também, de levar essa brincadeira, essa ludicidade, né? Dos conceitos da nutrição, porque criança só aprende brincando. Então, existe melhor forma do que contando história? Eu desconheço. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença aqui no Esquina. Te agradeço de novo. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade, viu, Nayara? Até, brigadão. Isso aí, eu conversei com a Nayara Cury, Castro Cury, aqui no Esquina da Cultura. E até semana que vem. Não esquece que a gente tem esse encontro toda terça-feira, às 13 horas, aqui pelo nosso canal bcctelevision.com. Uma boa semana a todos. Paz, carinho, afeto no coração de todos. Precisamos de afeto, de muito amor. Um beijo, até lá. Tchau.